Essa moça enviou foto sem querer de biquíni pro professor dela. E o professor, gente, ele achava que ela queria ganhar nota com isso. A sorte dela é que ela já tinha passado a matéria, ela só queria complementar a nota. Olha só. O dia que eu sem querer mandei fotos de biquíni pro meu professor. Gente, por um bom tempo eu achei que essa história ia morrer comigo, tá bom? Foi, tipo, um trauma muito grande pra mim na época. Muito traumatizante, tipo, uma das maiores vergonhas da minha vida. E como já faz bastante tempo que isso aconteceu, eu sinto que deve ser compartilhada porque é uma história engraçada e pelo menos diverte o dia de alguém. Bom, gente, tudo começou quando eu tava no ensino médio, em 2022... Não, 2021, se eu não me engano, 2021. Era pandemia, como vocês bem sabem, tendo aula online. E bom, tinha um professor específico de física que ele pedia pra gente tirar foto do caderno com lição de casa e com as coisas que a gente anotava durante a aula toda semana, pra ele conferir se a gente tava realmente fazendo, se a gente tava anotando a aula, se a gente não tava, tipo, só deixando o computador passando e não vendo nada, como nós fazíamos, obviamente. Mas, tipo assim, eu pelo menos sempre fui muito estudiosa e até nessa época eu me esforçava bastante. Então pra mim não foi problema nenhum mandar as fotos do caderno, só que era pra mandar toda semana. Então toda semana a gente tinha que tirar foto do caderno inteiro e era muita coisa e mandar pra ele porque ia valer nota. Eu tinha até um aplicativo pra mandar, que era um aplicativo que escaneava documento. E aí eu escaneava bonitinho o caderno e mandava tudo pra ele. E ok. Ao mesmo tempo, estava na época do TikTok, vocês se lembram, e era uma época, assim, que tinha muito biscoito no TikTok. Não que não tenha mais, mas naquela época era muito biscoito com foto, entendeu? E eu queria fazer um biscoito meu, que tava bombando, tava trending no momento, e eu falei, quero fazer, e eu juntei várias fotos minhas, e na época que eu tinha... Quantos anos eu tinha? Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, gente. Acho que nossa, o bigode que ficou. O bigodão da gata. Era uma época, gente, que com 16 anos você tá começando a se desenvolver já, né? Então você começa a se achar, pra que você tá crescida, sabe, mostrar corpo. É uma época muito sinistra, é uma época horrorosa, inclusive. Mas, enfim, então era foto de biquíni a rodo, assim. Aí juntei várias fotos e ao mesmo tempo também tava fazendo essa tarefa pro professor. Enfim, normal, postei meu TikTok, biscoitando bem diva. Postei e também mandei a tarefa pro professor. E ok, nada demais. Até que um mês depois, eu recebi uma mensagem no Teams perguntando por que o meu documento estava cheio de fotos minhas. Meu documento da tarefa. E o que eu quis dizer com isso? E aí eu fiquei, gente, deve estar me confundindo com alguém, obviamente, porque eu literalmente mandei a tarefa. Aí eu falei pra ele, professor, você deve estar me confundindo com alguém, porque eu não fiz isso não, o meu documento tá com as fotos do caderno. Aí ele falou, entra lá pra ver. Aí meu cu já fez assim, falei, tá bom, vou entrar. Aí eu entrei, vi no começo, tava lá a minha tarefa normal. Aí eu falei, professor, tá normal aqui. Aí ele desce um pouco mais. Quando eu desci, gente, tava cheio de foto minha daquele vídeo que eu tinha separado. Todas as fotos que eu tinha separado pra aquele TikTok estavam na tarefa. Assim, o documento da tarefa, aí você abaixava mais as minhas fotos no meio e depois o documento da tarefa de novo. Então parecia muito que eu estava pedindo nota pro professor. Gente, eu fiquei desesperada. Liguei pra minha mãe chorando, mandei mensagem pra uma amiga pra ela me ajudar. Tipo, gente, foi desesperador, foi real desesperador. Eu pedi 1000 desculpas pro professor, ele começou a falar que tinha que levar na coordenação e tudo mais. E eu falei, professor, tudo bem, foi realmente um erro, eu jamais faria uma coisa dessa, porque realmente, gente, eu jamais faria uma coisa dessa. E graças a Deus que eu não precisava de nota, porque foi assim que ele viu que realmente foi sem querer. Porque se eu precisasse de nota, eu estaria na merda, na bosta. E, gente, no final, ele acabou falando pra mim só pra tomar mais cuidado. Ele não contou pra coordenação, só falou pra eu tomar mais cuidado. E eu falei, obviamente, professor, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer. E realmente nunca ia acontecer de novo. Porque, cara, me traumatizou de um tanto esse acontecimento, gente. Vocês não têm noção mesmo, vocês não têm noção. Me mudou como pessoa, realmente me mudou como pessoa. Depois,
que eu tive que voltar a ter aula presencial com ele, né? E eu tava tipo, mano, não vou nem fudendo, não vou voltar pra aula, não queria olhar na cara dele e tudo mais. Mas enfim, no final das contas, minhas amigas me convenceram a voltar, porque também, tipo, ter aula online era meio chato, e era nosso terceiro ano do colegial, então a gente queria ter a experiência de último ano, né, tudo mais. Só que, assim, toda a aula dele, ele dava a aula inteira e ele olhava pra todos os alunos, ele não olhava pra minha cara. Eu não julgo ele, só que assim, ele não olhava na minha cara, não olhava mesmo. Ele tava um pouco constrangido. Ele devia estar constrangido, e eu também tava constrangida, então pra mim foi ótimo, sabe? Mas tinha esse fator. Mas enfim, gente, é basicamente isso a história. Eu espero que tenha alegrado o dia de alguém. A maquiagem ficou assim. E é isso. Beijos. É bizarro, gente, como as coisas assim acontecem, né? Já pensou se ela precisar de nota? Ele ia achar que ela queria ganhar nota mostrando as fotos dela, né? Mas dá um desespero na gente quando a gente via algo errado, né? Imagine ela na idade dela. Mas com a sua opinião, o que você achou? Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!